1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Amém, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Diga assim: nós seremos transformados. Pode sentar, amém, meus irmãos. Tome seu assento. Deixa eu só botar um fundo musical aqui. Não estou brincando. Meus irmãos, se você soubesse que iria morrer amanhã, o que você faria hoje? Casaria ainda hoje? Não, é sério. Se chegasse para você e dissesse assim, ó, você vai morrer amanhã, seja de doença, seja do que for. O que é que vocês fariam hoje? Guarda aí para sua mente, sua cabecinha. O que é que você faria hoje, meu irmão? É uma coisa muito, muito complexa. Hã? Fariam dívida no banco. Tá vendo, pastor? Isso aí é passivo de disciplina. Então, meus irmãos, sabemos que Cristo veio uma vez e quando ele veio, ele disse que voltaria. Amém? Quem sabe disso aí, dê glória a Deus. Meus irmãos, as vindas de Cristo são divididas em duas etapas. No caso, são duas vindas, tá? E a segunda vinda tem duas etapas. Diga assim, duas etapas. Olha, duas coisas que você vai fazer muito nessa pregação. É abrir a Bíblia e repetir muita coisa que eu vou falar, que eu vou pedir, tá certo? Meus irmãos, a primeira vinda foi quando ele veio, nos ensinou, fez milagres e morreu por nós na cruz. Essa foi a primeira vinda do Senhor. Amém? A segunda vinda ela é dividida em duas partes. A primeira parte, meu irmão, vai ser a parte que a gente vai ouvir hoje, que é o arrebatamento. Ele vai vir, a sua igreja vai ser arrebatada, certo? E a segunda vinda, já dando spoiler, que é o pastor que vai pregar, que é justamente na batalha do Armagedon, meu irmão. Queria muito pregar sobre isso. Enfim, é na batalha do Armagedon, que quando a gente vai vir com ele, e vai haver uma batalha, eu só vou dizer isso, porque depois vocês vão saber com o pastor. Tá certo, meus irmãos? Então, meu irmão, é da primeira parte da segunda vida que a gente vai falar hoje, que é o arrebatamento, meus irmãos. Quando alguém me escuta assim, arrebatamento, se assusta, meu irmão, porque é assustador. Porque o cara pensa logo, eu vou subir, como é que vai ser? Eu vou fechar o olho, vou abrir o olho e vou estar lá, como é que vai funcionar? Meus irmãos, veja bem, a promessa da segunda vinda, ela é bem clara na nossa Bíblia. Meus irmãos, se a gente for ler, veja bem, tem coisas que a gente só entende quando a gente estuda. É ou não é, pastor Ricardo? Em formado em teologia, tem coisa que a gente só entende na Bíblia quando a gente estuda. Tem coisa que a gente demora um pouco para entender, por exemplo, a Trindade. A gente não vê literalmente tão claro, só quando Jesus fala, né? Eu e o Pai somos um. Mas a Trindade, ali é uma coisa complicada de se entender também, de primeira. Mas, meu irmão, a segunda vinda de Cristo é super clara. Deus deixa super claro. Abre aí sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 3. E deixa ela aberta, que a gente vai abrir vários locais, meus irmãos. Veja bem, Jesus prometeu voltar e tem várias confirmações na Bíblia sobre isso. Primeiramente, né, em João capítulo 14, versículo 3, diz assim, ó: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Meu irmão, Jesus foi bem claro. Ele disse, ó, eu vou preparar lugar para vocês. Dê uma glória a Deus, meu irmão. Porque os discípulos estavam dizendo assim, mas Jesus, o Senhor vai morrer, o Senhor vai nos deixar. Jesus disse, tenha calma. Ele disse duas coisas. Primeiro, eu vou deixar um semelhante a mim, que é justamente o Espírito Santo, que nós temos dentro de nós, graças a Deus, amém, meus irmãos? E a segunda coisa que ele disse foi, ele disse várias coisas, né, mas as duas, né, super importantes, né, que ele subiria e iria guardar lugar para mim, para você, amém, meus irmãos? E, meus irmãos, a gente vem logo um pouco depois que os anjos também confirmam a promessa de uma maneira bem sutil. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 10, do 10 a 11 diz assim, ó, eu vou logo ler, se os irmãos quiserem ir abrindo aí. Diz assim, meu irmão, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, o qual lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que diante de vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, meu irmão, foi o seguinte, Jesus, você sabe que depois que Jesus morreu, ele passou um tempo aqui na terra com o rosto diferente. Inclusive tem aquela história dos discípulos de Emaús, né, que conversaram com Jesus e não perceberam. E depois, meu irmão, Jesus acaba conversando com os discípulos dele. E Jesus disse, ó, pregai meu evangelho.
toda criatura, etc. E simplesmente ele foi assunto aos céus. Subiu. E os discípulos ficaram lá olhando, sabe? Aí apareceram 2 anjos, meu irmão. Disseram assim, vocês estão olhando o quê? Jesus foi, né? Tipo assim, vão evangelizar, vamos embora, né? Vamos embora evangelizar, vamos fazer o que vocês vão fazer. E sutilmente ele diz, esse Jesus que foi, do mesmo jeito que ele foi, ele vem. Deu glória a Deus. Ele disse, do mesmo jeito que ele foi, ele vem. Que é justamente a questão do arrebatamento, meus irmãos. Os antigos pensavam que o fim do mundo seria nos anos 2000. Quem lembra disso aí? Levanta sua mão. Eu não lembro não, era criança. Mas eu sei, né? Os antigos pensavam que o fim do mundo era nos anos 2000. 1999, meu irmão, muita gente vendeu casa. Meu amigo vendeu tudo. Se preparou para quando fosse os anos 2000 o mundo acabasse. E o mundo não acabou. Diga do glória a Deus. Meu irmão, o mundo não acabou. E eu sobrevivi a vários fins do mundo, né? 2012, quem sobreviveu? Levanta a mão. Olha, graças a Deus. 2012 ia ser outro fim do mundo, né? Disseram que seria o fim do mundo de acordo com o calendário maia, né? Acabaria ali porque os maias fizeram um calendário que acabava em 2012, né? O meu professor de história ali já me explicou. Entendeu? Acabava em 2012. Simplesmente porque talvez não tinha mais pedra para eles escrever e acabou em 2012. E aí acreditaram que o fim do mundo seria em 2012, meu irmão. Então veja bem, meus irmãos, mas a gente tem os sinais, diga assim, os sinais. Nós temos os sinais, meu irmão. E a Bíblia fala muito sobre isso, inclusive a pastora Sulamita no domingo passado pregou sobre isso. Um dos sinais é a evolução da tecnologia, meus irmãos. Isso aqui na mão. Você já imaginou, irmão Luciano, só que tinha uma câmera deste tamanho e um celular tijolão deste tamanho, eu só imaginaria que os dois estariam no mesmo lugar? É uma coisa incrível, não é, meu irmão? É sério, é muito incrível. Uma vez eu vi uma diretora minha, eu era criança, eu vi ela com um celular assim, que era uma câmera, o bicho era grandão, um celular e uma câmera ao mesmo tempo. Meu Deus, que tecnologia, né? Meu irmão, a tecnologia andando. A Bíblia fala que isso é um dos sinais. Bem, meus irmãos? A Bíblia fala sobre guerras e rumores de guerra. Meu irmão, o que a gente tem é guerra. E o que a gente mais tem é rumor de guerra. Hoje se fala muito sobre a Terceira Guerra Mundial, que é um país que vai defender o outro vai defender esse. Aí começa a Terceira Guerra Mundial. Tá entendendo, meu irmão? A gente tem guerras e rumores de guerra. A gente tem um esfriamento do amor. O que é o esfriamento do amor? Meu irmão, eu tenho uma teoria minha que a evolução da tecnologia, que é um sinal, tem tudo a ver com o esfriamento do amor. Porque hoje em dia a morte está aqui, ó. A gente consegue ver. É muito mais fácil. Hoje em dia a gente vê a cabeça do cara lá estourada no chão. E hoje a gente vê e esquece. É ou não é, meu irmão? Antigamente a gente viu um cara, sei lá, quebrou a perna no meio da rua, a gente ficava pensando nisso o resto da semana. Hoje em dia é muito fácil a gente ver. Então, assim, às vezes o nosso amor esfria, a gente acaba sendo muito mais frios, né? Por causa justamente da tecnologia, meu irmão. A tecnologia é muito boa, mas também é ruim, é mesmo, meus irmãos? E o pior, meu irmão, apostasia. Diga assim, apostasia. Pastores, gente que é crente e que simplesmente apostata, meu irmão. Simplesmente começa a fazer diferente, a ir por outro caminho. Como, por exemplo, o nosso amigo Caio Fábio, né? Kleber Lucas, né? Ele é pastor, né? Então, Kleber Lucas foi desse mesmo jeito. Leonardo Gonçalves, entre muitos outros, meu irmão. Tem alguns teólogos, inclusive o Caio Fábio foi um grande teólogo mesmo. E aconteceu algumas coisas na vida dele e simplesmente apostatou. Hoje em dia, para ele, nada é pecado, que é justamente o próximo ponto que eu quero falar. Isso também, meu irmão, é um dos sinais de Deus. O pecado não é mais pecado. Diga assim, o pecado não é mais pecado. Meu irmão, o pecado não é mais pecado. Simplesmente o pecado não é pecado. Eu não quero entrar muito nessa conversa, mas, né, o pecado hoje em dia é só uma demonstração de amor. Está entendendo? E isso eu estou falando sobre tudo, meus irmãos. Então, a gente vê, se a gente olhar em volta, a gente percebe o que está acontecendo no espiritual e no material. Deus está perto. Amém, meus irmãos? Deus está muito perto. Então, meus irmãos, é só a gente olhar para Sodoma e Gomorra. Referente à questão do pecado, não é pecado mais. Em Sodoma e Gomorra, meu irmão, o pecado corria solto. Se os irmãos lerem a história, alguns leram, né? Outros, se não leram, não prestaram atenção, presta atenção. Lá, meu irmão, era coisa muito complicada. Para vocês imaginarem, 2 anjos, o Senhor mandou 2 anjos para falar com Ló. E os caras daquela cidade queriam ter relações sexuais com aqueles anjos. Diga aí, meu irmão. Então, assim, para vocês verem como é que... E arrombar a casa de Ló, meu irmão. Para você ver como é que estava naquele tempo. E a gente não está longe disso não, meu irmão. A gente está pertinho. Mesmo, diga misericórdia. Então, meu irmão, como se dará o arrebatamento? Veja bem, a primeira parte da segunda vida
será secreta. Diga assim, será secreta. Será secreta. Há quem diga que a gente vai subir lentamente, bem devagarzinho para o céu. Que outra sabe o que eu estou falando. Meus irmãos, a Bíblia fala, a gente lê o primeiro versículo, vai ser num piscar de olhos. Super rápido. Quando a gente tiver, já está no céu. Deu glória a Deus? Vai ser super rápido, vai ser secreto, meu irmão. E o mundo está sendo preparado para isso, meu irmão. Está sendo super, hiper, mega preparado. Porque, se os irmãos perceberem, o pastor também vai falar sobre isso, porque eu aprendi isso com ele. Mas se os irmãos perceberem, a gente está sendo preparado para alienígenas. Parece ser engraçado, né, meu irmão? Mas vocês vão entender bem depois, quando o pastor estiver pregando. Porque, primeiro, um monte de pessoa vai sumir. Vai ter gente dizendo, afirmando que foi abduzida. E essas pessoas depois vão voltar com os corpos transformados. O que é que o mundo vai pensar? São alienígenas. Diga misericórdia. Pois é, meu irmão. A Bíblia fala que vai ser no piscar de olhos. E o Senhor descerá até as nuvens. E haverá um brado. O arcanjo dará a ordem de comando. E haverá um toque de trombeta, meu irmão. Aquele que é escolhido, que vai subir no arrebatamento, vai ouvir um toque estridente de trombeta. Meu irmão. Muito obrigado, Diácono Rivaldo. Meu irmão, vai ser um toque estridente de trombeta. E só quem vai ouvir somos nós que vamos subir. Dê glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a parte A diz assim: porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus. Meu irmão, você vai ouvir a trombeta. Quando você menos esperar, você vai estar lá com Deus. Então, olha, o que é que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão. Veja bem, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, só que na parte B diz assim, ó: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Meu irmão, olha que interessante, olha que interessante. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E a Bíblia fala que os nossos corpos serão transformados. Amém, meu irmão? Só que olha que coisa interessante. Eu estava vendo um cientista falando sobre Jesus transformando a água em vinho. Que ele desfez os átomos e juntou um no outro e não sei o quê. E foi uma coisa assim muito... que a força de 20 sols conseguia fazer, meu irmão. Tá entendendo? E, meu irmão, imagina o pessoal que morreu afogado, né? Que vários peixinhos comeram sua carne ali, tá por várias partes do mundo. A Bíblia fala que Deus vai reconstituir o nosso corpo, meu irmão. Não, glória a Deus. Simplesmente Deus vai reconstituir todo o nosso corpo, seja lá como a gente venha morrer, né? Por isso que os cristãos geralmente não gostam de ser cremados, né? Só falando uma piadinha, né, para não dificultar o trabalho de Deus, misericórdia. Mas não, meu irmão. Mas é verdade, os cristãos não gostam de ser cremados, não. Gostam de morrer lá, certinho, né, na tumba e tal. Na tumba não, como é? No cemitério, né? Na sepultura, misericórdia, é faraó, né? Mas meu irmão, os cristãos geralmente não gostam de ser cremado, não, né? Eu mesmo, meu irmão, quando eu vier a morrer, se tiver tudo prestando, pode doar. Pode doar, porque eu quero ir, né? Meus irmãos, então... os mortos ressuscitarão. Meus irmãos, nós seremos transformados. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meu irmão, a eternidade é uma coisa muito... uma coisa que nos tira do sério. Porque a eternidade a gente está vivendo agora. Agora, meu irmão. Porque se a gente está vivo agora, a gente vai continuar vivo na eternidade. A eternidade já estamos vivendo agora. É ou não é, ministra Rafaela? A eternidade já estamos vivendo agora. E como nós estamos vivendo agora, vai dizer como é que a gente vai viver na eternidade, meus irmãos. Então, você já imaginou simplesmente a eternidade, depois do fim de tudo, simplesmente você se vê com Deus e você vê tudo mudando. A gente não sabe, meu irmão, como é que foi antes. A gente não sabe como é que vai ser depois. A gente sabe o que é que vai ser agora e quando ele vier e quando nós estaremos com ele. Então, a eternidade é uma coisa muito, muito complicada da gente pensar, né, meus irmãos? Mas Deus, ele deixou isso completamente aqui explicadinho para nós, né, meu irmão? Olha só, o mundo não vai entender. Diga assim, o mundo não vai entender. Meus irmãos, o mundo não vai entender. E alguns vão dizer, não, são alienígenas. Meu irmão, quem aqui já assistiu aquele filme Deixados para Trás? Levanta sua mão aí. Meu irmão, que filme. Assista. Tem um novo, certo? Mas assiste os antigos. Inclusive o cara que faz o Lúcifer, meu irmão. Lúcifer não, como é? O Anticristo. É um ator ali. Pena que ele faleceu logo depois, né? Mas, meu irmão, é um filme que a gente fica assim, assustado, meu irmão. E a gente vê que tá tudo sendo preparado para os alienígenas de fato, meu irmão.
Se você ver, vai ter... Procure lá no Google lá, alienígenas. Vocês vão ver que tem gente gravando OVNI passando. Vocês vão ter gente falando, não, mas lá na Lua e etc, não sei o que mais lá. Meu irmão, é o seguinte, se você me perguntar, existe alienígena ou não? Não sei, a Bíblia não fala sobre isso. Pode existir em outra galáxia, não sei. Nosso mundo é muito grande, tá entendendo? Mas a Bíblia não fala sobre isso. E simplesmente, o mundo está sendo preparado para isso. Bem, meus irmãos? E veja bem, o mundo vai estar distraído com seus próprios prazeres. Vai estar distraído com o seu hedonismo, né? Que o hedonismo é justamente aquela vontade de se satisfazer simplesmente. E não vai nem perceber o que está acontecendo, meu irmão. Vai estar debaixo do nariz deles e eles não vão nem perceber. E daí, meus irmãos, vai começar, assim que a gente for arrebatado, vai começar ali a grande tribulação, meu irmão, que é quando não tem as 10 pragas do Egito, é pouco, é muito pouco o que vai acontecer. A Bíblia fala que é o cálice da ira de Deus, o cálice da ira de Deus. Meu irmão, o Deus irado, a gente consegue ver na Bíblia em alguns momentos Deus irado, assim, mas é com seus filhos, aquele negócio todo, é para a gente aprender. Agora você já imaginou a ira de Deus, completamente, sem o Espírito Santo, sem ninguém sentir o Espírito Santo aqui na terra? Meu irmão, vai ser terrível. Vai ser terrível. Diga assim, vai ser terrível. Só quem saberá de verdade vai ser as pessoas que ficarem aqui na terra. E elas vão ficar desesperadas, meu irmão. Desesperadas. Inclusive, elas vão tentar avisar as outras e as outras não vão ouvir. Algumas sim, outras não. Mas, meus irmãos, será que podemos ficar? Nós que estamos aqui na igreja, a gente está servindo a Deus. Será que a gente pode ficar, meu irmão? Olha para o seu irmão e diga assim, será que você pode ficar? Olha, todo mundo apontando o dedo um pro outro, tá vendo? Me permite, Rivaldo, tomar um pouco d'água. Meus irmãos, vamos lá. Existem várias linhas teológicas sobre o fim dos tempos, certo? Nossa igreja, e a maioria das igrejas, da Assembleia de Deus, etc., elas acreditam, a gente é pré-tribulacionista. O que é isso? É que simplesmente Deus vai vir, vai buscar a igreja e a grande tribulação vai começar. Porém, tem algumas igrejas que acreditam no mesotribulacionismo, que é o seguinte: acreditam que a gente vai passar pela grande tribulação, só que a gente vai ser livrado, e no meio da grande tribulação nós vamos ser arrebatados. E já tem outros que não acreditam no arrebatamento. Eles acreditam simplesmente que Cristo já voltou e que simplesmente a gente vai passar pela grande tribulação inteira. Meu irmão, misericórdia. Misericórdia. Eles conseguem base bíblica, mas, meu irmão, a Bíblia fala que o cálice da ira de Deus não é para os escolhidos, amém, meu irmão? Então a gente vai subir, diga assim, a gente vai subir. A gente vai subir. Então, meus irmãos, porém, aquela pergunta, né? Será que a gente pode ficar? Então, meu irmão, podemos. Olha só. Porque, meu irmão, a gente acredita que Deus é um Deus de como é que eu vou dizer? Ele tem a vontade ativa dele e a vontade permissiva. Meus irmãos, a vontade ativa dele é quando ele diz assim, ó, eu vou abençoar Denis e agora acabou. E a bênção vem. Porque Deus manda, meu irmão, quem é que vai dizer que não? Acabou. E a vontade permissiva é o seguinte: eu vou deixar Denis abrir 5 lojas de celular. Né? Não é bom não, mas se ele quer, tá entendendo, meu irmão? Então, com a vontade permissiva de Deus, alguns crentes podem ficar e sofrer a grande tribulação. Olha só, meu irmão. E quando a gente não, misericórdia, quem ficar, meu irmão, quem ficar vai sofrer muito. Porque os cristãos vão ser perseguidos, torturados e mortos. Vão ser entregues pelas suas famílias e pelos seus amigos. É terrível, meu irmão, é terrível. Tá? Imagine você estar ali, porque uma coisa é você ser torturado, outra coisa é você olhar por um cara torturando ali seu irmão, sua mulher, e dizendo para você negar o nome de Cristo e aceitar. Oi. Tá entendendo? Uma coisa é o cara lhe torturar, aquele negócio, você aguentar e dizer, não, vou pro céu. Outra coisa é a pessoa torturar um familiar seu. É terrível, é terrível. E é isso que vai acontecer com quem ficar, meu irmão. E a Bíblia fala que só vai ter salvação lá em Israel. E, meu irmão, daqui para lá, chão. A gente tem que se preparar para subir, meu irmão, no primeira vinda de Cristo. Amém, meus irmãos? Dê glória a Deus. Então, meu irmão, mas os que ficarem vão sofrer o inferno na terra, como eu falei. Porque, como eu disse, meu irmão, as pessoas vão estar simplesmente vivendo suas vidas, não vão nem perceber que o sol vai ficar 20 vezes mais quente. O sol está quente hoje, meu irmão? Está quente? Pois é, o sol vai ficar 20 vezes mais quente, entre outras coisas. Estou doido para entrar nesse assunto, mas o senhor que vai pregar. Entre outras coisas, meu irmão, vai ser terrível. E veja bem, meu irmão, qual deve ser a nossa atitude diante desses fatos?
Qual deve ser? Primeiramente, nós temos que ter um autoexame. Será que nós estamos prontos para o arrebatamento? Meu irmão, eu estou aqui pregando no púlpito, etc., mas essa pergunta é contundente para mim também. A Bíblia fala que a palavra do Senhor é espada de dois gumes, né? Corta para cá e corta para lá. Então, meu irmão, será que nós estamos preparados para o arrebatamento, meu irmão? E se Jesus voltasse agora? Diga assim, se Jesus voltasse agora, será que eu e você subiríamos? Eita, que palavra pesada. Geralmente eu não prego palavra assim não, irmão. Mas arrebatamento é isso. É a gente acordar, meus irmãos. É uma palavra de despertamento. Se Jesus voltasse agora, meu irmão, se do nada você olhasse para um lado, olhasse para o outro, tivesse só a roupa de um bocado de gente, meu irmão, misericórdia. Então, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Será que os meus podem abrir? Isso aí vocês podem abrir, eu vou ler rápido não. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. 13, 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estejais reprovados. Bem, meu irmão, a Bíblia nos fala para a gente nos examinar, porque Cristo está vindo, e Cristo está em nós, meu irmão. Olha só, hoje a gente sente o Espírito Santo. A gente às vezes vai tomar uma atitude, a gente sente aquela coisa ruim. A gente nem sabe que é errado, mas a gente sente aquele negócio ruim, meu irmão. Isso é o Espírito Santo. Às vezes a gente tem a vontade de fazer uma coisa boa, de ajudar um cara que está na rua e etc. Vamos dizer que às vezes a pessoa nem é tanto disso, mas às vezes sentiu aqui, ó, foi o Espírito Santo. Meu irmão, na grande tribulação, o Espírito Santo não vai estar aqui. Vai estar, mas a gente não vai sentir. Quem ficar não vai sentir. Meus irmãos, simplesmente, só a maldade humana. Veja bem, quando um cara secular, ele pega um dinheiro e doa para a África e faz um negócio, meu irmão, isso não é ele não. Isso é o Espírito Santo. Tudo de bom que a gente faz nesse mundo, seja cristão ou não seja cristão, é o Espírito Santo que opera. Meus irmãos, quem está no mundo, quem é secular, o Espírito Santo não é ativo na vida dele, né? Porque ele não aceitou a Cristo. Mas as atitudes boas dele são direcionadas pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Imagine a terra sem Espírito Santo. Meu irmão, vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. Vai ser terrível, vai ser faroeste. Tá ligado? Faroeste, terra sem lei, né? Então, meus irmãos, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ser vigilante. Precisamos viver com a expectativa da volta de Jesus, meu irmão. Como assim? A gente não pode achar que está longe. Até porque está muito perto. Muito perto. Meu irmão, já eu vou dizer. Como é que a gente sabe que Cristo vai voltar? A gente não vai saber o dia, exatamente, nem a hora. Mas eu vou dizer já. O que é que vai dizer na hora que Cristo vai voltar? Não na hora, né? Pertinho mesmo, assim, super perto. Na minha concepção, menos de um ano. Tá entendendo, meu irmão? Já a gente fala, mas a gente precisa, meu irmão, viver com a expectativa da volta de Jesus, meu irmão. Ele não está longe, está vindo, meus irmãos. Tem gente que fica mexendo, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, tirando onda. Mas ele ia voltar não sei quando. Faz tempo que ele ia voltar. Meu irmão, está perto. Está mais perto do que nunca. O mundo está mudando. Eu sinto que... Eu me sinto, falando de mim agora, às vezes eu vejo umas coisas na rede social, umas atitudes, umas opiniões, umas polêmicas, e eu me sinto como intruso. Sabe, um fugitivo da cadeia, meu irmão. Como se eu fosse sair no meio da rua e alguém fosse olhar para mim e fosse me denunciar pelo que eu penso, pelo que eu falo, meu irmão. E isso está acontecendo. E quem é cristão de verdade não consegue viver nesse mundo direito, meu irmão. Porque o mundo está mudando. A Bíblia fala, no mundo jaz o maligno. E jaz muito mais do que antes, meu irmão. Jaz muito, né, meu irmão? Então, veja bem. O mundo, ele quer nos enganar e nos ludibriar. Simplesmente a gente esquece que Cristo vai voltar. E as igrejas esquecem de pregar sobre isso, meu irmão. É muito raro você ver uma igreja pregando sobre a volta de Cristo. É muito raro mesmo. Se você for hoje, em 100 igrejas, 3 igrejas dessas 100 vai estar pregando sobre a volta de Cristo. Eu digo isso sem medo de errar, meu irmão. Porque esse tipo de palavra não é uma palavra que massageia o ego. Meu irmão, Cristo está voltando. Amém? Então, o mundo quer nos enganar e nos ludibriar, nos fazer esquecer. Vou dar um exemplo para vocês. O povo estava lá, o povo de Israel. Moisés foi lá em Faraó e disse: Faraó, deixa a gente ir para o deserto para a gente adorar a Deus, fazer um sacrifício e tal, depois a gente volta. Sabe o que o Faraó fez, meu irmão? O povo tá sem trabalho, então vamos aumentar o trabalho do povo? Olha só, para eles esquecerem que tem um Deus,
E aumentou o trabalho do povo. É isso que faz, é isso que o mundo faz com a gente, meu irmão. O mundo nos bombardeia com várias coisas para a gente esquecer que Cristo está voltando, meu irmão. E a gente esquece, a gente vive, né? A gente tem bons momentos e etc. A gente vai esquecendo que Cristo está voltando, mas ele vai vir. Vai ter um momento que ele vai vir, meu irmão. Amém? Dê uma glória a Deus. Sabe por que glória a Deus? Porque, meu irmão, o Apocalipse, o arrebatamento, a volta de Cristo, para alguns é um terror, para outros é uma esperança. É quando a gente vai parar de sofrer, é quando a gente vai estar com Deus. Sabe aquela melhor sensação que você sentiu, seja comendo uma coisa, seja estando com quem você gosta. Meu irmão, o que a gente vai sentir com Deus vai chegar nem perto, né? Isso ainda vai chegar nem perto. Estar com o próprio Deus, meu irmão. Tá entendendo? Então assim, veja bem, meus irmãos, o pecado ele nos embriaga. Olha só, até anotei aqui, fica tudo normal demais. E a gente não sente mais nada. Nem os sinais da vinda de Cristo. Porque a gente peca a primeira vez, seja lá o que for, meu irmão. A gente peca a primeira vez, é aquele choque. Peca a segunda vez, ai meu Deus. Peca a terceira vez, peca a quarta, acabou. A gente nem sente mais. Nem pede mais perdão a Deus. Porque o pecado embriaga. E é justamente, meu irmão, desse jeito que o diabo vem brincando com a gente, para a gente ficar quando Cristo voltar. Meu irmão, você pode ser um escolhido, porque Deus tem os seus escolhidos. Mas a gente pode ficar, meu irmão, quando ele voltar. Você já imaginou passar pela grande tribulação, meu irmão? Misericórdia. Vá procurar, vá ler o que você vai fazer. Venha domingo que vem, Gabriel. Para você ouvir o pastor falando o que é que vai ser a grande tribulação. Vai ser lapada, meu irmão. Como a gente fala aqui no Nordeste, vai ser terrível. Terrível mesmo. Não tem um filme de terror, de fim do mundo, que seja pior do que o arrebatamento. Seja pior do que vai acontecer aqui na terra, meu irmão. Vai ter um momento, só mais um spoiler, pastor. Não vou dizer muito não. Vai ter um momento que os homens vão ficar tão desesperados, vão se matar e não vão conseguir morrer. Imagine isso, você está desesperado querendo a morte. Você vai se matar e você não vai morrer. Você vai se jogar em cima do prédio e vai levantar, meu irmão. Você já imaginou isso? Oxe, morri não. E você querendo se livrar daquela dor, meu irmão, daquilo que você está sentindo. Meu irmão, vai ser terrível. Amém? Então, abra aí Mateus capítulo 24, versículo 44. Olha, a todo momento, meu irmão, você vai ler na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Por mais que Gênesis não tem Jesus falando da volta dele, até porque Jesus aparece só no Novo Testamento. Mas de Gênesis a Apocalipse, Cristo nos avisa para a gente estar preparado, meu irmão, para a volta dele. Diz assim, ó: estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Bem, meu irmão, eu acho muito interessante quando eu estou lendo a Bíblia, eu vejo o amor de Deus. Porque às vezes a gente está lendo uma história, sei lá, está lendo uma história da Bíblia, do nada a gente recebe um alerta de Deus. Ei, mas se lembre, viu? Fique preparado. Esqueça não. Está entendendo, meu irmão? É um amor de Deus para conosco. Amém? E meus irmãos, veja bem, né? Eu ainda estou nesse ponto de quais vão ser nossas atitudes diante do que vai acontecer. E a última atitude que eu elenquei aqui vai ser a evangelização. Diga assim, evangelização. Procurar a esperança da segunda vinda com os outros. Veja bem, abra aí Mateus versículo 24, capítulo 14. Olha o segredo. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente passa direto. Mas preste atenção. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E então, olha aí, meu irmão. Quando o evangelho for conhecido em todo o mundo, Cristo vai voltar. Meu irmão, isso aqui está deixando isso mais rápido do que tudo. E, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Tem lugares que não tem internet hoje em dia. Tem aldeias que não chega. E para isso que os missionários vão, meu irmão, para fazer a obra de Deus, para chegar naquela aldeia que não conhece a Cristo. E, meus irmãos, quando o mundo inteiro conhecer a Cristo, Ele vai voltar, meu irmão. Ele vai voltar. Então tem gente que pensa assim: eita, mas os missionários estão pregando rápido, né? Estão chegando no lugar. E tem gente que fala assim: eu vou pregar, que eu quero que Cristo volte. Meus irmãos, a Bíblia fala, é bem clara. Depois, meu irmão, de pregar o evangelho e todo mundo souber, vai vir um fim. E Cristo virá e nos arrebatará. Meus irmãos, e eu quero refazer a minha pergunta. Eu perguntei assim: se você morresse amanhã, o que é que você faria, né? Meus irmãos, e eu quero fazer essa pergunta da seguinte maneira: se Cristo voltasse amanhã, o que é que você escolheria? Voltar 10 anos no tempo? Ou que Cristo esperasse mais um pouquinho e voltasse um pouco depois? Nenhum dos dois, meu irmão, porque não pode acontecer. Se Cristo voltar amanhã, já era. Voltou e acabou. Se Cristo voltasse amanhã, meu irmão, será que a gente subiria? Tá entendendo? Não tem esse negócio de esperar 10 anos. Não tem esse negócio de, não, Cristo vai vir um pouquinho depois. Meu irmão, quando Cristo vier, é como a parábola lá
das 10 virgens. O noivo vai chegar, meu irmão. E aquelas 5 nécias lá vão ficar, não tem pra onde, meu irmão. Infelizmente. Meus irmãos, é terrível. Mas, meu irmão, não haverá essas escolhas que eu acabei de falar. De esperar ou de voltar a tempo. Cristo vai voltar. Ele vai nos buscar. E o tempo é agora, meu irmão. A gente não pode perder o tempo. O tempo é agora, meu irmão. Cristo está voltando. Amém? Hoje a gente vai passar pela Santa Ceia do Senhor. Jesus deixou 2 mandamentos, meu irmão. O primeiro... Não, dois rituais, vamos dizer assim, né? Ou 2 ordenanças, muito obrigado. Ordenanças. A primeira é a Santa Ceia e a segunda é o batismo. E essa igreja aqui é completamente bíblica, mesmo. A gente passa pelo batismo, a gente passa pela Santa Ceia. E a Santa Ceia, meu irmão, é simplesmente a gente entender e a gente dizer que a gente está esperando a vinda de Cristo. Porque Jesus diz, vocês vão tomando a Santa Ceia, porque quando a gente voltar vai ter uma Santa Ceia enorme comigo, amém, meus irmãos? Naqueles 7 anos de festa que vai ter no céu, vai ter uma festa, vai ser as bodas do Cordeiro, meu irmão. Vai ser enorme, vai ser incrível. Amém, meus irmãos? E, meus irmãos, ele virá e a glória de Deus vai envolver a terra. E vai ter um momento que todo olho verá. Todo olho verá, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E vai ter um momento que todo joelho vai se dobrar. Alguns joelhos vão se dobrar porque sabem que Cristo é maravilhoso. E outros vão se dobrar obrigatoriamente, meus irmãos. Todo joelho vai se dobrar, meus irmãos. A gente tem que lembrar que o Evangelho não é brincadeira. Porque Deus não é homem para que imite, nem filho do homem para que se arrependa. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.